ao Saúde em Digital, um podcast da Doc24 que nos permite refletir e conhecer as tendências em inovação e tecnologia aplicadas à saúde e ao bem-estar. Em nosso primeiro episódio, falaremos sobre a digitalização redefinindo o futuro da saúde. O setor passou por diversas mudanças nos últimos anos. A pandemia, por exemplo, impulsionou ainda mais o processo de transformação digital, mudando a rotina de médicos e pacientes. Convidamos os especialistas em saúde e inovação, Dr. Carlos Pedrotti, gerente médico do Centro de Telemedicina do Hospital Albert Einstein, e Dr. Gino Ichaço, diretor responsável médico da Doc24 no Brasil, para entender como as soluções digitais estão transformando as formas de acesso à saúde. Sejam bem-vindos. Inicialmente, Dr. Carlos, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a saúde digital, como ela era no período pré-pandemia e o que mudou nos últimos anos. Agradeço imensamente o convite aqui pela Doc24, muito obrigado, prazer Karen, prazer Gino, e sinto muita vontade de falar sobre isso. Eu tenho trabalhado com telemedicina desde 2011 e a gente pôde verificar toda essa evolução antes mesmo desse boom que ocorreu com o advento da pandemia do Covid-19 em 2020. Basicamente, eu gosto de dividir a telemedicina em alguns períodos. É muito simples. A telemedicina vem sendo utilizada no formato de telediagnóstico desde a década de 80, 90, principalmente em forma mais maciça. Isso é pouco conhecido da população em geral. É o envio de exames de imagem e traçados de eletrocardiograma, entre outros exames cardiológicos, para serem laudados à distância. Isso, por muito tempo, foi praticamente sinônimo de telemedicina. Hoje, tem muita gente que nem eu, particularmente também, eu nem gosto muito de chamar isso mais de telemedicina, porque isso é basicamente o que é realizado de forma mais maciça. Já é a medicina convencional. No começo dos anos 2000, principalmente fora do país, você começa a ver uma adoção de telemedicina assistencial, ou seja, a prestação de serviços médicos mesmo à distância. Iniciando com o atendimento entre um médico e um outro médico. Ou seja, são dois médicos conversando, que se dá o nome de interconsulta. Normalmente um médico generalista de um lado e um médico especialista do outro. Isso podendo ocorrer através de e-mail, webmails e outras ferramentas, tanto de texto quanto de imagem, mas depois dos anos 2010, você começa a ter um aumento do uso de videoconferência para isso. E nessa mesma década começou a ter um boom de videoconferência entre médicos e pacientes, chamado de telemedicina direta ao paciente, que é o que hoje é mais conhecido como telemedicina na boca do povo e o que aumentou muito na pandemia. Então, o que é comumente chamado hoje de telemedicina é quase um sinônimo, hoje em dia, de a telemedicina direta ao paciente. E hoje nós temos o termo telesaúde, que é amplo, mais amplo ainda, né, já utilizado há bastante tempo, mas que não se confunde porque você está falando de atuação e assistência multiprofissional, não só a medicina, como também psicologia, fisioterapia, nutrição, ou seja, todos as profissionais de saúde podendo atuar à distância, utilizando videoconferência, telefone, chat, uma série de outras ferramentas. Então, antes da pandemia, no Brasil, isso estava muito incipiente, essa telemedicina assistencial, ou telesaúde assistencial, basicamente por questões regulatórias. Existia uma grande indefinição sobre como deveria ser a questão regulatória, como se isso era permitido ou não, um contato direto entre médico e paciente. O Einstein foi muito pioneiro e ousado nisso. Os primeiros pilotos foram em 2016, ou seja, muito tempo antes da pandemia, com um embasamento jurídico muito consistente, mas fugindo das questões regulatórias locais, porque esse preceito baseado na responsabilidade, na ética profissional, ainda era o que predominava. Não existia uma definição muito clara perante os conselhos sobre o que era permitido ou não. Então, em 2020, com a pandemia, houve uma liberação bastante ampla, através de lei,
e que acabou se consolidando na Lei 14.510, que foi promulgada muito recentemente, apenas em 27 de dezembro de 2022, agora, pouco mais de 3 meses atrás. E então, nesse período ainda estava bastante instável, mas a adoção foi enorme a partir de março de 2020, com um crescimento da ordem de 20 a 50 vezes do uso de telemedicina do que era antes da pandemia. No Brasil como um todo, tendo uma estimativa que nós damos aqui da Saúde Digital Brasil, que é uma entidade que reúne os principais provedores de telemedicina do país. Em 2022, estima-se que tenham sido realizadas mais de 30 milhões de consultas por telemedicina. Então, esse é o panorama que a gente vivencia hoje, viu, Karine? Até aproveitando a sua resposta, doutor Gino, qual foi a sua percepção, né? Qual foi o papel da telemedicina nessa mudança toda, da pandemia até agora, o período que a gente chama de pós-pandemia? Obrigado pelo convite, Karen. Primeiramente, vai ficar um pouco difícil para me complementar depois essa introdução, esse resumo brilhante que o Carlos trouxe aqui para a gente desses últimos anos de evolução da telemedicina, principalmente na era pré-pandemia e as consequências pós, né? Mas para mim, o que mudou no período pré-pandemia, que apesar dela ter sido bem conhecida na área médica pelos profissionais da saúde, ela era pouco utilizada, né? Da mesma maneira, ela também era pouco utilizada pela própria população. A gente percebia que existia uma desconfiança sobre a eficácia dos dois lados, muitas vezes, né? E a pandemia, felizmente, mudou esse cenário num curto período de uma maneira muito drástica, né? Mostrou que não só era possível fazer o diagnóstico e tratamento das diversas patologias com total segurança, como também permitiu uma maior acessibilidade em regiões remotas onde muitas vezes não existia algum profissional da saúde, não existia enfermeiro ou qualquer outro funcionário, né, da área da saúde. Naturalmente, após esse período conturbado de pandemia, a saúde digital se consolidou não só no território brasileiro, mas também eu diria que no mundo todo. Outro ponto que eu acho que vale a pena e que teve seu crescimento acelerado nesses períodos de pré e pós-pandemia foi a legislação que o Carlos fez uma introdução aí, e foi que através da pandemia ela teve sua atividade na saúde digital totalmente regulamentada, né? No caso da telemedicina, por exemplo, até o início da pandemia, a gente estava com uma regulamentação que era do início da década de 2000, de 2002, né, Carlos? E justamente já durante a pandemia, o ex-presidente Bolsonaro aí, ele acabou autorizando, me lembro, em caráter excepcional e de urgência, né, o uso da telemedicina enquanto durasse apenas a pandemia. Já, claro, posterior a isso, tivemos as duas regulamentações que o Carlos acabou mencionando, uma do CFM e a outra do Senado Federal, a Lei 14.510, que acabou regulamentando dessa maneira, por enquanto, as atividades não só da telemedicina, e sim da telesaúde, né? Para mim, essas são as mudanças principais que a pandemia nos trouxe. Tá certo. Dr. Carlos, o que motivou o Hospital Albert Einstein a adotar a telemedicina como um apoio, um complemento ao atendimento médico, né? Vocês tiveram alguma dificuldade na implementação, apesar de serem pioneiros, né, no uso da saúde digital aqui no Brasil? Olha, é uma ótima pergunta, eu me sinto muito confortável porque eu participei da nossa fundação do Centro de Telemedicina aqui em 2012. Em 2012, nosso foco era assistência por interconsulta entre médicos. Isso era relativamente simples do ponto de vista regulatório, porque estava bem consolidado por essa resolução de 2002 que acabou de ser citada pelo Gino. Mas o grande desafio na época era tecnológico e cultural. E na época ainda não existia uma videoconferência baseada em web, como nós estamos fazendo hoje por Zoom, com muita tranquilidade, por WhatsApp ou qualquer outra ferramenta que é utilizada de videoconferência para a comunicação em geral. Na época se utilizava a videoconferência ponto a ponto, que era muito mais complexa, mais instável, que utilizava alguns equipamentos que
alguns ouvintes do podcast podem se recordar como Cisco, Polycom, coisas que hoje estão no museu de videoconferência, basicamente, ou utilizadas para situações muito particulares. Então, esse foi o grande desafio. Inicialmente, nossa atividade era mais com um financiamento governamental, fornecendo serviços de especialidade para unidades de pronto atendimento no Brasil profundo. Eram 26 unidades aí espalhadas pelo Brasil, em locais bastante ermos, bastante de difícil acesso, localidades remotas, e foi um grande aprendizado desde instalação, comunicação, realização da videoconferência e incentivo à utilização. Em 2016, a partir desse aprendizado, em 2014, na realidade, a partir desse aprendizado inicial, nós estendemos a interconsulta para profissionais de saúde, ou seja, o médico não conversando com um médico na ponta, mas com um profissional de saúde, um técnico de enfermagem ou enfermeiro em plataformas de petróleo em águas profundas. Então, realmente foi um outro aprendizado, áreas extremamente remotas, equipamentos caros e complexos, e ainda inacessível para a população geral. Mas nesse ambiente, um transporte teria que ser realizado por helicópteros, quilômetros longe da costa, então realmente algo somente com nossos colaboradores locais, porque nós não sabíamos da segurança, da eficácia. Inicialmente um piloto pequeno, com apenas 40 pacientes, foi um grande sucesso, deu muito certo, e a gente foi ampliando a base de pacientes elegíveis, primeiro dentro de casa, com nossos colaboradores, em seguida para seus familiares, desenvolvendo toda a tecnologia dentro de casa, para em 2019 a gente está começando a atender clientes corporativos, ou seja, grandes empresas que gostariam de oferecer o serviço de telemedicina para seus funcionários como um benefício. E nessa faixa, antes da pandemia, a gente já estava atendendo cerca de 500 mil vidas, ou seja, já era um serviço robusto. E quando chegou a pandemia, daí sim nós pudemos crescer de forma exponencial, como a gente vivenciou em todo o mundo e no Brasil, inclusive. Então, foi um grande desafio, foi um aprendizado contínuo e está sendo, porque hoje ainda a gente vê que a telemedicina é basicamente para situações agudas não urgentes, a gente chama de pronto atendimento virtual, que é para substituir a visita a um pronto-socorro em situações de baixa complexidade, e também está começando a ser utilizado para algumas especialidades selecionadas, direto ao paciente. Então, ainda há um oceano azul de possibilidades para implantação. Então, o que a gente vê pela frente é uma adoção crescente e com segurança, como o Gino colocou. Tá certo. Doutor Gino, como a DOC24 ela atuou nesse período, né, desde o seu início aqui no Brasil, depois passando pelo período de pandemia, quais foram os principais desafios? Olha, Karen, durante a pandemia aí a gente teve inúmeros desafios, né? Mas eu consigo lembrar talvez dos principais, e um deles aí eu considero que foi muito desafiador, talvez pela velocidade de implementação da demanda, né? Foi muito súbito o aumento das equipes médicas de plantão, que devido à demanda da pandemia tinha que ser escaladas da noite para o dia, literalmente, para dar conta desse aumento súbito de atendimentos ocasionados pelos picos de contaminação, né? Esse foi um desafio que eu lembro bastante, até porque a gente trabalhou arduamente aí, conseguindo que as equipes aumentassem da noite para o dia para dar conta dessa demanda decorrente da pandemia, né? Outro ponto que precisou também de um trabalho árduo foi a transferência de conhecimento em alguns pontos específicos e necessários para atendimento médico para os profissionais da saúde. Até hoje, inclusive, a gente consegue ver algumas situações onde o profissional da saúde ele não está muito acostumado a essa nova modalidade. E na data era mais ainda, né? Muitas vezes eles ignoravam os aspectos que hoje em dia a gente vê com menos frequência, mas ainda a gente vê, né? Aquela ideia do conceito errado atrelado ao home office, por exemplo, onde o profissional praticamente atendia o paciente com conforto de casa, com pijama, com chocolate quente aí, e não tinha esse cuidado que era necessário, né?
E talvez transformar essa visão, essa ideia, esse conceito errado do profissional, fazer que ele fizesse esse atendimento, essa teleconsulta de maneira profissional foi um desafio que foi passando com o passar dos anos, né? E por último, um desafio dentro da DOC 24 foi a implementação das especialidades médicas durante a pandemia. Começamos com o pronto atendimento de clínica médica, que teve uma demanda obviamente grande, e posteriormente com um pronto atendimento infantil, pediátrico, e logo na sequência veio a demanda de uma maneira também assustadora e rápida das diversas especialidades. No início, eu lembro que apenas conseguimos começar com umas 6, 7 ou 10 especialidades no máximo, e posteriormente fomos incrementando, e hoje em dia temos perto de 27 especialidades, né? Todas devidamente consolidadas já dentro da DOC 24. Né? Então, basicamente, foram esses 3 pontos que nos acabaram, de uma maneira ou outra, trazendo bastante aprendizado. Tá certo. Doutor Carlos, e quais foram os principais resultados da introdução da saúde digital no Hospital Albert Einstein, desde seu início até agora? E como vocês têm utilizado o atendimento médico híbrido e outras soluções? Olha, eu consigo separar isso em 2 pontos principais. O Einstein é uma instituição muito grande e que tem como base dos seus valores a responsabilidade social. Então, nós temos tanto o desenvolvimento da telemedicina para as atividades internas, que tem o público premium como alvo, e a saúde corporativa, como também nós temos uma série de parcerias com o poder público para o desenvolvimento de soluções tecnológicas para ajudar a população do SUS. Então, eu vou separar nessas 2 atividades. A primeira é realmente o grande desenvolvimento de soluções para a saúde corporativa e para o público premium, que é basicamente pronto atendimento virtual, atendimento de especialidades, saúde e atenção primária. Isso cresceu bastante. Hoje nós atendemos cerca de 2 milhões de vidas nesse modelo, que tem acesso a essa tecnologia. E, paralelamente, nós desenvolvemos várias parcerias com o Ministério da Saúde, em especial na região norte do país, onde nós temos grandes dificuldades logísticas de acesso a especialidades, por exemplo. E hoje nós temos 228 pontos de telemedicina em todos os 7 estados da região norte e mais 3 estados da região centro-oeste, em franca expansão, onde nós fornecemos acesso por teleinterconsulta dentro das unidades de atenção primária, das unidades básicas de saúde, para uma população que muitas vezes precisaria viajar horas ou dias de barco para chegar até o centro de referência para passar em uma dessas especialidades. Então, a gente tem um grande orgulho dessa atividade, que hoje realiza mais de 500 consultas por dia para esse público e trazendo resultados fantásticos para a população e com uma economia de recursos para o sistema, com esses deslocamentos, com economia de liberação de gases tóxicos na atmosfera, ou seja, até um componente de sustentabilidade ele traz para essa visão de um sistema de saúde sustentável, não só economicamente, como também em questões ambientais e ecológicas. Então, a gente é muito orgulhoso de ter essa parceria e ter desenvolvido esse modelo que hoje está se ampliando para as áreas mais remotas do país e ajudando tanta gente. Então, basicamente é isso. Além, é lógico, do nosso crescimento na telemedicina offshore, que hoje a gente pode ser considerado um dos principais provedores de telemedicina offshore do mundo, é considerada o atendimento por videoconferência especializado nessas unidades, já que são bastante escassas no mundo como um todo. Tá certo. Levando em consideração, toda essa mudança, doutor Gino, como está a aceitação da teleconsulta por parte dos pacientes hoje? Pergunta interessante, Karen. Não cabe dúvida que a população deu uma acolhida muito boa a essa mudança tecnológica, né?
inclusive pelas gerações de mais idade, que hoje em dia são aquelas que têm mais dificuldade no uso das ferramentas tecnológicas utilizadas nas teleconsultas, nas inúmeras plataformas que a gente consegue ver aí, né? Mas a acolhida por parte da população foi positiva em todo momento. Eu acredito que isso seja por um fator que foi fundamental e seria pela sua alta resolutividade com índices, estamos falando de índices muito elevados, perto de 90%, e sua alta eficácia, né? Isso permitiu que em um curto período de tempo mostrasse que a telemedicina inevitavelmente uma nova tendência na área da saúde nos próximos anos. Naturalmente, não todos os pacientes estão acostumados ao uso dessa ferramenta, dessa forma de atendimento médico virtual, né? Vimos essa dificuldade nos médicos nas gerações talvez de mais idade, que também tiveram essa dificuldade, mas apesar dessa barreira tecnológica que temos por uma parte da população, ele teve uma acolhida bastante interessante. E o Carlos dava um exemplo muito adequado, que ele, daqueles lugares mais remotos, mais de difícil acesso, conseguindo levar profissionais especialistas das diversas áreas, né? A gente teve também essa vivência aí. Eu me lembro de vários atendimentos onde praticamente o único suporte, a única ajuda era a gente que estava nos grandes centros, nas grandes cidades. E são situações que comovem a gente e mais ainda o paciente, porque ele vê uma saída na sua necessidade. Eu me lembro de um atendimento um tempo atrás, onde o paciente precisava com urgência um atendimento médico, e apesar da telemedicina ser para casos de baixa complexidade, não tinha como a gente não dar esse suporte para ele. O centro de saúde, a unidade básica de saúde, se encontrava a 6 horas de carro mais próxima, e no desespero o cidadão me relata que provavelmente na unidade ele teria, talvez com muita sorte, um enfermeiro, né? Colocando o nosso médico numa situação de importância absoluta para esse paciente. E que fez a diferença, sem dúvida alguma. Como esse aí, temos inúmeros exemplos das mudanças tecnológicas e do porquê a telemedicina trouxe uma acolhida muito boa por parte da população. Aproveitando essa resposta do Dr. Gino, como você vê a mudança na relação médico-paciente, Dr. Carlos? Olha, é uma questão muito relevante, sempre colocada quando se fala de telemedicina. Você consegue construir uma relação médico-paciente através da tela, através do telefone ou de outro meio? Olha, a nossa resposta é um sonoro sim. Isso chamou muito atenção e foi, para alguns, um motivo de certa surpresa. Porque na telemedicina, assim, especificamente quando a gente está falando de videoconferência, as nossas armas são o som e a voz. E o áudio, o vídeo, obviamente. Mas o que é muito claro é que diante dessas armas que nós temos, como médicos, é obrigatório que você consiga olhar o paciente e ouvir o paciente. E que muitas vezes no dia a dia da medicina feita no face a face, no presencial, isso não é tão fácil, tão óbvio. Muitos pacientes reclamam que não são ouvidos, né, ou o médico nem olha no rosto deles no dia a dia. E na telemedicina isso é obrigatório, senão você não tem outra arma no seu repertório. Então, não é infrequente ouvir dos pacientes que foi a consulta que ele se sentiu mais acolhido na vida, tendo sido a primeira consulta realizada pela telemedicina, porque foi a primeira vez que o médico parou para ouvi-lo e parou para olhar nos olhos dele, mesmo que através da câmera. Então, sim, é possível. É lógico que depende muito do profissional, depende muito da qualidade do atendimento, da característica do atendimento, qualidade de conexão, uma série de coisas estão envolvidas. E é um aprendizado, como o Gino colocou, muitas vezes precisa de um treinamento de mídia para o médico, ele não está acostumado a se portar na frente da câmera, a estar num ambiente adequado, com uma postura profissional. Então, isso não é parte da rotina dele, muitas vezes.
E essas questões de enquadramento, de áudio, de localização, qualidade da câmera, tudo isso faz bastante diferença nesta relação. Mas a construção da relação nos termos éticos e nos termos profissionais, isso depende muito do profissional e não do meio. O meio é basicamente, ele existe e é privilegiado, no caso da medicina. Agora, a falta do toque é muito relevante em alguns aspectos, por isso ainda é considerada a medicina face a face o gold standard. Mas a questão é, você não tendo acesso, né? Quando você fala de humanidade, fala que a telemedicina às vezes pode não ser tão humana, mas quando você não tem acesso, nada mais desumano do que não ter ninguém. Então, essa é quando você realmente pode constatar de que, mesmo através da câmera, você consegue sim dar um atendimento humanizado para os pacientes, e isso está muito bem descrito em toda a história que a gente vê, em todos os depoimentos que a gente tem dos nossos pacientes. Então, doutor Carlos, como a introdução dessas soluções digitais, ela tem contribuído para o sistema de saúde brasileiro, né? Quais são as principais tecnologias que você acredita que as instituições de saúde precisam adotar? Olha, um ponto interessante que eu gosto muito de comentar sobre telemedicina é que a tecnologia hoje não é mais um obstáculo. Hoje nós temos smartphones, mais smartphones do que a população, mais de 90% da população brasileira tem acesso à internet em algum lugar, e pode não ser o melhor acesso, mas muitas vezes é suficiente para a realização de uma consulta por telemedicina. Então, não é um problema de tecnologia, e sim de processo, cara. Então, o que as instituições precisam adotar são processos de atendimento que envolvam tecnologia que já está disponível. Então, isso ainda é um desafio, você precisa colocar isso na rotina dos hospitais, você precisa adotar plataformas e fazer parcerias com instituições que tenham essa expertise e que provavelmente vai trazer um benefício enorme, tanto para os pacientes, quanto para os médicos, como também para a instituição, tanto em termos de experiência do paciente e dos profissionais, como até mesmo em questões de sustentabilidade do sistema de saúde como um todo. Tá certo. E para a gente fechar a nossa temática, né? Como nós podemos imaginar o futuro da saúde no Brasil? Doutor Gino, como será esse futuro? O que nós podemos esperar das novas tecnologias? Como elas podem contribuir? Eu enxergo praticamente como uma sincronia entre profissionais da saúde. Eu imagino uma sincronia perfeita entre profissionais da saúde e o uso de inteligência artificial, né? Hoje em dia, a inteligência artificial, fala-se bastante sobre ela, e uma área que vem crescendo de uma maneira muito rápida e também assustadora no mercado. Mas, ao mesmo tempo, essa sincronia, eu enxergo uma probabilidade de trabalho em conjunto, de uma assistência melhor ao paciente sem barreiras. Não cabe dúvida para mim hoje em dia que a telesaúde é uma tendência dos próximos anos, onde governos e empresas privadas, a gente vê que elas investem cada vez mais nos desenvolvimentos das diversas ferramentas tecnológicas, né? E essa sincronia permitirá um acesso total para uma boa parte da população, eliminando essas barreiras. Hoje em dia eu gosto muito de uma frase que o Carlos, inclusive, deve ter escutado inúmeras vezes, que é a democratização da saúde, né? E a tecnologia nos permite trazer essa democratização em um tempo fantástico, rápido, eliminando todo tipo de barreira de distância, né? Para mim, outro desenvolvimento tecnológico que eu enxergo em um curto período de tempo, e eu acho que terá um crescimento bastante importante, será o uso da impressão 3D. Eu enxergo como aquela que permitirá a criação, por exemplo, de inúmeras próteses em diversos segmentos da saúde, né? Ela tem um potencial gigante a ser desenvolvido. Sem dúvida alguma, essa utilização da tecnologia da impressão 3D, além de trazer essa produção de próteses em grande escala, vai trazer um custo significativo operacional para as empresas, para os hospitais, né? Então, para mim, esses são os dois marcos importantes que eu enxergo nos próximos passos em relação à tecnologia e inovação nos próximos anos.
E para você, Dr. Carlos, quais são os próximos passos em relação à inovação e tecnologia para a saúde? Olha, eu gostei muito do que o Dr. Gino comentou. Assino embaixo do que ele está falando. A inteligência artificial está sendo muito comentada, principalmente as ferramentas chamadas de inteligência artificial generativas, o famoso ChatGPT, que vai trazer soluções de sumarização de informações médicas. Mas é lógico, a gente vai ter grandes desafios com relação à privacidade, à segurança dos dados e tudo mais. Eu coloco como um dos pontos que ainda precisa de desenvolvimento, que é a experiência do paciente no mundo digital, tá? Eu gosto de colocar que nós ainda estamos nas fases iniciais do desenvolvimento dessa experiência, que ela ainda está um pouco truncada, o mecanismo de agendamento e de entrada nas salas de encontro com os médicos ainda carece de desenvolvimentos que vão trazer uma fluidez muito maior na utilização. E mais do que isso, que eu gosto de chamar de atendimento híbrido ou de figital, que é a fusão do termo físico com digital, em que você pode começar um atendimento fisicamente, direto com o médico, presencialmente, terminar esse atendimento virtualmente, ou vice-versa, ou no meio, ou seja, você mesclar as diferentes modalidades de atendimento, em que você consegue otimizar a experiência do paciente, fazendo uso das mais diversas ferramentas. E eu vislumbro, num futuro não tão distante, abandonar o termo telemedicina. Vai virar medicina. Você medicina feita, seja à distância, seja presencialmente, mas é tudo a mesma medicina. Isso eu estendo para todas as áreas da saúde, como psicologia, nutrição, enfermagem, fisioterapia, reabilitação e tudo mais que a gente encontra nessa seara. Saúde em Digital é um podcast da Doc24. Nos encontramos em breve no próximo episódio para seguir conectados com as novas tendências do setor.